começou, boa tarde pra você, porque começou. Isso, cadê a cornetinha falou que começou o melhor programa da tarde. É o melhor programa, sim. Nós não temos vergonha de dizer isso, porque só vem gente boa aqui nesse programa. Só gente da mais alta estirpe nesse programa. Pode procurar em qualquer lugar que você não vai encontrar. Olha aí, veja só. Ó, os melhores. Já vou falar pra vocês por que eu falo que o programa é o melhor programa, porque é o seguinte, que tem dois critérios para participar do programa. Primeiro, que seja gente inteligente. Então foi por isso que vocês foram escolhidos. Né? Obrigada. Segundo critério, que é o mais importante de todos, que tem que ser bonito para participar desse programa. Então a gente fala, não vem gente feia no programa, porque não vamos mostrar coisa feia na televisão. Então já vem gente bonita. Obrigado por estar aqui. Ou você que está participando com a gente aqui, ó, muito obrigado. Você pode participar mandando a sua pergunta, a sua opinião aqui no YouTube. Isso mesmo, se você estiver aí, ó, pode entrar no YouTube, youtube.com/TV Rede Vida, pode mandar aí a sua sugestão. Mas eu vou mostrar para você quem está aqui com a gente hoje. Que maravilha. Veja só, quem? Dr. Maurício de Nóbrega, muito obrigado, cirurgião dentista, uma das palavras e uma das referências aí na implantodontia, é verdade. Obrigado, doutor. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado, doutor. Depois de 15 anos que o padre batizou a minha filha. Eu batizei a filha, olha, quer ver? Nossa Senhora! Na verdade, naquela época, o Papa deixava a gente ser padre com 15 anos, por isso nós vamos falar. Por isso. Por isso, então a gente era padre. Então, que bom, mas obrigado aqui. Obrigado você, obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Viu? Veja só, doutora Marina Ferrari Beltrame, a nossa advogada, obrigado, viu? Obrigado, viu? Muito obrigada, padre. Olha aí, ó, que beleza, muito obrigado. Também aqui, 20 anos atuando na área civil, porque você nasceu advogada, você nasceu advogada. Obrigado, viu? Civil e Relações de Consumo, é uma honra estar aqui, participando do programa, estou muito feliz. Bom. Obrigada. Muito bom mesmo. E o Felipe Andrei Miranda Nunes, parece o nome de príncipe, né? Felipe Andrei Miranda Nunes. Aqui, ó, nosso designer gráfico, mas ele está em um trabalho maravilhoso no Super Geeks. Isso. Super Geeks, né? Escola de Competência do Futuro. Olha, obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Também desenvolve jogos, essas coisas todas, gamer, né? Trabalhar com programação, lógica de programação e competência futuro para crianças e adolescentes. Demais, olha que demais. O geek chama de geek. Super né? Geeks. Não, mas geek é uma expressão que usa muito... Para jovens. É o pessoal que está ligado à internet, game, essas coisas assim, não é? Isso, exatamente. É bastante voltado à geração de internet mesmo. Internet, né? Olha aqui. Geração Z. Geração Z. Sem noção. Mentira. E nosso amigo maravilhoso, Antônio Siqueira, que é doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia ambiental. Obrigado. Por que você não tem vindo mais no programa? O que foi? Eu fiz alguma coisa para você? Não? Eu preciso contar, não? Obrigado de estar aqui. Eu hoje. que agradeço sempre o convite, obrigado. padre. Obrigado mesmo. Muito bem, vamos lá. A gente sempre começa com um pensamento do dia, para que a gente possa refletir. O nosso pensamento. Meu Deus. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Como que fala isso em espanhol, que fica bonito? Eu não creio. Pero que elas hay. Muito bem. Claro que existe. Você pode até ligar para ela hoje, para sua sogra, dar os parabéns para ela, fala tudo pelo Dia das Bruxas, vamos dar uma voltinha, a gente usa a sua vassoura, não tem problema. Mentira, ó. Na verdade, hoje é chamado o Dia das Bruxas porque vem dos celtas, né? Acho que é interessante isso. Os celtas tinham, antes do cristianismo, os celtas já tinha aquele costume, o costume de eles acreditavam que de noite, nesse dia, os mortos voltavam e tomavam as almas das pessoas, e tomando as almas das pessoas, espalhando o mal no mundo. E aí a única maneira de você se livrar desse mal era você se fantasiando, porque quando o mal chegasse, os mortos chegassem, não ia reconhecer você, né? Aí isso entra depois muito forte nos irlandeses por causa da cultura celta e vai para a Inglaterra e vai para os Estados Unidos, né? E hoje é uma grande brincadeira que as pessoas fazem. Justamente, o fantasiar-se é para você se livrar do mal que vem até você, do mal que vem até você, né?
Mas tudo bem. Mas vocês, eu ia perguntar se vocês acreditam em bruxas, espero que não acreditem em bruxas, não. Só aquelas bruxas boazinhas. Vamos lá, gente. Vamos agora... Vai ter enquete? Vai ter enquete. Parar de preocupação com o Halloween e pensar na tão falada inteligência artificial. Isso sim tem que assustar a gente, que isso é inteligência. Vamos lá, nossa pergunta para você participar hoje do programa, no @programa Bendita Hora é: você acredita que a inteligência artificial tem mais fatores positivos? Tem mais fatores positivos ou negativos? Muito bem, é você que vai decidir. Eu não vou perguntar para vocês, não, senão vocês vão influenciar o pessoal. Melhor. Então, quem vai falar com a gente é você, aí você, no @programa Bendita Hora, @programa Bendita Hora, no Instagram você é mais positivo ou mais, todo mundo usando a inteligência artificial agora, todo mundo... Direito está usando muito, né? Inteligência artificial, muito, né? demais. Que vocês estão enrolando. Vamos lá. O Felipe tem que ir embora, vamos lá. Como a robótica está moldando o nosso futuro? Felipe, fala pra gente, porque quando a gente fala de robótica, sempre vem na cabeça da gente o robô... Os robôs, né? Perdido nos espaços, na verdade. Oi? O Elon Musk, Elon é Musk. verdade. Não, mas está muito jovem com esse robô. Eu lembro do Perdido, o Sr. Smith lá. Perdido no espaço. Perdido no espaço. Eu robô. Eu robô também. Quando a gente fala de robótica, uma das coisas que a gente precisa colocar na mente é que a robótica é uma extensão do ser humano. Então ele precisa alcançar um pouco a mais do limite que o ser humano não consegue alcançar. Exatamente. Então a robótica, ela vai servir justamente para a gente alcançar uma necessidade, atingir uma meta que o ser humano sozinho não consegue. Interessante. Então hoje a gente tem, por exemplo, inclusive até transporte público, por exemplo, a gente tem questão de robótica, nas indústrias, agro... A medicina é uma coisa maravilhosa. É maravilhosa. Né? A gente vê hoje cirurgia com robô, uma precisão. Né? Exato. Você falou que o homem não teria condições de ter aquela precisão que o robô tem, né? Exatamente isso. Então é por isso que a robótica hoje está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Justamente por conta para a gente estender os nossos limites. Interessante você falou. A gente estende o limite, a gente faz até onde dá, aquilo que humanamente falando. E depois, de repente, a gente passa para o robô uma tarefa que a gente não poderia fazer. Exatamente. A gente está acostumado a pensar no robô sendo... Isso é a inteligência artificial que faz, mas é pensar no robô agindo sozinho, mas o robô nunca vai agir sozinho, né? Se não tiver por trás dele... Ele sempre vai ter tarefas, exatamente. Ele sempre vai ter tarefas que ele vai ser programado para executar. Então, hoje a gente está falando de inteligência artificial, mas a inteligência artificial ali, ela não está pensando sozinha. Você tem que dar entradas para ele entender o que você quer. Felipe, mas a questão da robótica... Eu vejo vários colégios e tal, às vezes apresentam no currículo assim, robótica e tal. Isso está entrando já na educação da criança, já, essa noção da robótica? Tá? Sim, inclusive eu sou professor numa escola que aplica a robótica para competências do futuro. Que demais! Aplica com crianças. Com crianças. Então a gente apresenta as primeiras placas para eles poderem ver o que é um LED, o que é um sensor. Aí eles constroem projetos. Eles constroem. Claro, tem a orientação do professor, porque eles precisam aprender por que é um LED acende, o que é uma energia. E aí, conforme você vai ensinando a robótica, vai ensinando o sensor, o que é uma placa, como é que funciona, aí você junta todo o conjunto e fala, ok, vamos criar algum robô? Porque, que nem você falou, o robô a gente está muito no estereótipo de maquinário, humanoide. Não, mas a gente pode falar, por exemplo, a gente tem hoje empresas de entrega tá usando drone para fazer entrega. Verdade. Então, e isso daí parte de uma necessidade de uma entrega mais rápida. Então, a robótica ela existe por conta de uma necessidade. E aí, sim, ela foi construída, ela tem um projeto para atingir os limites que o humano sozinho não consegue. Um robô de aspirador agora, que robô aspirador, né? Que aspirar, é uma beleza. Uma beleza, todo mundo gosta. Quem falou isso? É bobagem. Isso é teoria da conspiração, gente. As teorias, as coisas de velho, falando... Não, pelo amor de Deus. Teoria de conspiração. Que é? Teoria... Você tá com medo de robô agora? Ah lá, não é bobagem?
A própria inteligência artificial, que nem o próprio chat, se você pergunta para ela o que você é, ela te responde, eu sou uma ferramenta. Eu não vou substituir um ser humano, eu não tenho que substituir um ser humano. Eu só sou uma ferramenta, um auxílio. Tanto que quando você usa, inclusive, chat de prompt, que é os que você digita o que você quer e ele te dá um retorno, ele fala, pode ser que a resposta não seja 100% precisa, pesquise. Então, cabe do ser humano, de quem está utilizando a inteligência artificial, correr atrás para saber se essa é a veracidade dessa resposta, de correr atrás. Então, inclusive, hoje em dia, as crianças nascendo, que até a gente brinca, nasce com um tablet na mão. Nasce com um tablet, é verdade. Nasce com um tablet na mão. Então, o acesso à inteligência artificial vai ser muito instantâneo. Agora, o que cabe a nós é ensinar como utilizar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que vai ajudar outras pessoas, dependendo do seu projeto. Então, é muito gratificante mostrar esse universo. E para criança é uma coisa impressionante isso também, muito bom. Sim. Eu vi uma reportagem ontem, uma CEO de uma empresa grande recebeu um currículo, né? E o currículo tinha sido feito pela inteligência artificial. A pessoa não se deu o trabalho, porque ela estava entre aspas. Aqui você coloca suas aptidões. Aqui você coloca o seu nome. Entregou desse jeito para a pessoa. Nossa, olha que absurdo. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Então, olha, ele fez, mas pelo menos para você colocar as suas habilidades ali, a coisa não, nem para isso, né? Porque acho que a pessoa que fez pensou que ia fazer tudo. Vamos lá, gente, mais uma aqui para gente. Descarbonizar as iniciativas as iniciativas da Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde para diminuir a emissão de carbono em Santa Catarina. Você sabe que uma das palavras muito respeitáveis no Brasil é dele aqui, ó. O Antônio, ele é mestre em tecnologia ambiental. O Antônio, quando a gente fala de descarbonizar, é muito difícil a gente alcançar essa coisa do que é o descarbonizar, né? Mas é simples. É simples? É muito simples. Primeiro que entender que tudo aquilo que é orgânico tem carbono. Essa é a primeira questão. Tá? Quando eu falo de descarbonizar, eu não estou dizendo que eu tenho que tirar todo o carbono de todo lugar, não é isso? Você não tira toda a vida que existe. A ideia da descarbonização, ela tá relacionada com aquilo que é a pegada de carbono, que é o nosso nível de consumo. Cada um tem um nível de consumo, que a partir daí, então, eu entendo o que é a nossa pegada de carbono. Da mesma forma que eu calço um 39, tem gente que calça 41, tem gente que calça 35. Pegada é o nome mesmo? Pegada de carbono? Eu pensei que era pegada, tinha uma gíria assim na pegada. Não, é pegada. Olha, demais. É o tamanho do que eu produzo em termos de impacto no meio ambiente. Que é como se eu dissesse... um footprint lá. Isso, exatamente. Então eu piso e eu deixo uma marca aonde eu piso. Demais essa noção, não é interessante. Então este cara que falou sobre isso, um mexicano e tal, ele começou a falar sobre essa história da pegada de carbono. Então, na verdade, é assim, dependendo da minha condição, daquilo que eu faço, eu estou exigindo cada vez mais ou cada vez menos do ambiente. O que Santa Catarina fez? E que, na verdade, fez atrasado ela e todo mundo que está fazendo agora. A Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. E cadê? Quer dizer, cadê as ações práticas? Implementações, né? Isso é ótimo, que eles estão fazendo, é espetacular. Mas para mim, ela significa um passo atrasado. Então, descarbonização significa só isso, é melhorar o nosso processo de consumo. Isso. Não é só isso, né? Mas assim, de maneira geral. Então, é trocar papel por material digital, é você diminuir a quantidade de transporte. Então, para que... Diminuir o plástico. Para que eu faço uma reunião da COP, seja que COP for, que eu tenho que trazer todo mundo de todo quanto é lugar? Queimando petróleo de avião. Verdade. É disso que eu estou falando.
É interessante. Agora, eu não sei, essas iniciativas da Secretaria do Meio Ambiente, aí ela vai aplicar o que for possível aplicar no... Isso. Então, no momento em que eu faço, por exemplo, uma compra, eu tenho que comprar de maneira inteligente. Então, olha, eu não comprei embalagem. Então... Chispa daqui com essa embalagem. Interessante isso. Percebe? Então, eu quero uma compra otimizada. Eu vou fechar um caminhão. Não vem fazer entreguinhas aqui. Isso tudo vai diminuindo a nossa pegada de carbono. Ô, Antônio, aqui em São Paulo não ia parar com essa sacolinha de supermercado? Não é aqui que ia parar? É. Tem um prazo que não é? Ia, não parou mais e tal. Mas por quê? Porque tem interesse de quem fabrica. Não, tem interesse de todo mundo aí no final das contas. Mas vamos lá. Lá atrás, quando disseram, olha, vamos fazer o mundo respirar, vamos desasfixiar o mundo, etc. e tal. Não. Todo mundo, você ia no supermercado, você pegava e trazia. Parecia que tinha um afã de ter mais saquinhos. Aí você colocava naquele porta-saco. Aquele puxa-saco. Virava um linguição. Quem tem puxa-saco, a pegada de carbono é desse tamanho. Isso. É desse tamanho. Então as pessoas pegavam o quanto podiam. É verdade, você tem razão. Aí o que o supermercado fez? Isso representava 5% de toda a despesa fixa dele. Gente, vamos resolver essa história? Vamos tentar fazer com que essa coisa não aconteça. Então vamos tentar fazer uma lei que proíba tudo isso. Aí o que fizeram? Fizeram a lei. Só que o supermercado não diminuiu o custo, não diminuiu o preço dos produtos deles. Porque tinha que fazer isso. É verdade, é verdade. Aí o Ministério Público fez o quê? Volta tudo para trás. Negativo. Vocês não fizeram a sua parte, então ficou desproporcional. Só que aí o supermercado vai não perder, ainda agora cobra. Isso. Cobra da gente. E tá certo. Tá certo, sei. Tinha que cobrar mais caro. Eu também acho que se cobrasse mais caro, a gente não pedia o saquinho. É isso. Custa 8 centavos, a gente fala... Você compra aquela sacola. Sacola reciclável, né? Aquela reciclável. Fica guardada em casa e ninguém usa. É verdade. Eu só uso a sacola do você não supermercado quando eu esqueço a reciclável em casa. Então eu tô perdoada, gente. Às vezes, quando eu ponho em bolso, às vezes... Você compra um saco de uma coisa. Eu levo um saco na mão mesmo, botar a sacolinha. Agora, por que não se usa papel? Eu sei que papel também não é... Não, né? Não se usa nada. Tá? Não usa nada. Leva a sacola. Retornável, né? Leva a sacola retornável. Né? E antigamente, lembra que era vidro que a gente usava em tudo, né? Remédio. Não existia remédio de plástico, de plástico. Era tudo de vidro. Tive uma aula agora, viu, Antônio? Eu não sabia até hoje. Engraçado, você deixou uma coisa bem simples, esse negócio do carbono. Muito bom, bom mesmo. Vamos ver aqui, ó. Como não cair em... o golpe da Black Friday, gente. Tudo pela metade do dobro, né? Como não cair em golpes na Black Friday? A Black Friday é palco de grandes promoções e de grandes golpes. Descubra como fazer compra segura. É a doutora advogada que vai me falar. Doutora Marina, e aí? Como não cair nesses golpes? Porque agora, meu filho, é o tal do... Não, o Brasil avacalha todos. Black Friday é num dia, Brasil tem... no golpe, né? Agora, e é assim, é uma semana, não é Black Friday, é uma semana de Black Friday, um mês de Black Friday. Tudo assim. Antes era um dia, né? Agora virou uma semana, virou um mês. Aí o mês todo, o mês Exato. todo. Realmente, assim, é um período que tem grandes promoções, né? Mas que também, infelizmente, tem grandes fraudes aí, por isso que o consumidor tem que ficar muito atento, né? Infelizmente, é um período que existem pessoas que se aproveitam para justamente enganar, né, os consumidores, né? As pessoas que fraudam mesmo, golpistas. Por causa dessa coisa da promoção, né? Porque essa coisa sempre da promoção tem a gente... Não só isso, padre. Na verdade, existem pessoas que se aproveitam e fazem, né, transações assim ilícitas no intuito de enganar os... Enganar mesmo, nem é fazendo com um produto. Não, de sites falsos, né? Eles é verdade. Assim, feitos, site falso, né? Por isso que é muito importante verificar o selo ali de segurança. Cadeadinho que tem em cima, assim, né? Aquela URL ali que tem o HTTPS. E tudo isso ainda eles estão tentando também... Tem que ficar muito atento, principalmente com compras pela internet, né? Os consumidores estão falando, inclusive, que apelidando esse Black Fraud, é verdade. Mas que sim, promoções que são vantajosas, né? A gente não pode generalizar,
é um período que aquece muito a economia. As minhas dicas, a princípio, para não ter esse consumo desenfreado, ter um consumo consciente. É verdade. Fazer uma lista do que você realmente precisa comprar. Né? Sai aquele efeito manada, todo mundo comprando tudo, achando que você não vai comprar aquela batedeira, aquele liquidificador, aquela roupa, vai acabar o mundo. E não é assim, né? Tem aquela coisa da escassez, né? Últimas peças, tudo isso é chamariz, né? Que faz o consumidor achar que se não comprar vai acabar o mundo, não vai ter mais oportunidade daquela promoção. Tem outros períodos de promoção também, como o mês do consumidor. Quando passa o Natal, é uma beleza, gente. Passa o Natal, exatamente. Lápis vermelho também. Mas quando passa o Natal, tudo tá mais barato. Exatamente. E o que acontece? É justamente essa questão do 50% do dobro. Tem uma falha no microfone, então desculpa. Olha aí. Acho que é o cabelo aqui. Não, depois ele vem arrumar, não tem problema não. Tá, e o que acontece? É muito importante dar preferência para lojas conhecidas. Isto, né? Sites conhecidos. Sites conhecidos, porque inclusive os golpistas aí que estão agindo de má fé, eles estão tentando inclusive fraudar, imitar esses sites conhecidos, né? Então todo cuidado é pouco. Então além de você procurar os sites conhecidos, você ter todo cuidado com até esses anúncios em rede social, porque eles também aparecem ali para você. Isso, nas redes sociais aparece ali e às vezes da rede social manda você para outro lugar que não é o lugar, né? Exatamente, links que você recebe por e-mail, pelo WhatsApp, por SMS. Coisa que a gente tem que pode ser que quando é muito barato tem que desconfiar. Com certeza, esse era um outro ponto que eu ia falar. Quando a esmola é muito santo desconfia. É óbvio que a gente vai estar num período de promoção, mas se for aquela promoção milagrosa, você tem que ficar ali com o pé atrás, né? Não dá para acreditar. Tem muitas situações que o consumidor vai lá, faz uma compra online e de repente não recebe, porque não existia aquela loja, não existia aquele produto, e aí fica muito difícil de você conseguir. O golpe do lençol lá, até o ratinho caiu no do lençol. Lençóis de um hotel que estava fechando, não sei o quê. Aí, baratinho o lençol. Comprou, pagou, Pix e tal. Quem disse que não entrega? Não entrega, não tem jeito. E tem situações também que não são assim esses golpes assim ilícitos, mas por exemplo, algumas lojas têm muito essa coisa de 50% do dobro. Então por isso que é muito importante quem for tiver muita coisa para comprar, já começar a fazer uma lista agora e fazer uma pesquisa de preço para ver quantos estão os valores daquilo que você vai comprar. Eles aumentam e aí colocam, né? Isso refletiu inclusive recentemente lançaram a informação do quanto a inflação estava acontecendo. E o reflexo do pré-Black Friday apareceu. Exatamente. Aumentou para depois vai lá e chumba. Então, viu? Olha aí, olha que coisa. Você fazer essa pesquisa prévia tem que começar já, porque a gente está aí há um mês, né? E muitos vão começar a fazer essas promoções antes. Aí você, de repente, tira foto daquele preço que você tirou, que você viu que você quer comprar, para ver ali na semana Black Friday se está o mesmo preço ou se realmente abaixou. Interessante, e até na pesquisa. Com certeza. Cuidado, gente! Vamos ver aqui, ó. Não acompanhar a tecnologia hoje deixará você sem emprego no futuro. Olha, com os impactos gerados pela tecnologia nos últimos anos, o mercado está em alerta e correndo para se modernizar. O Felipe, é isso mesmo? Essa coisa? Exatamente. É alarmismo. Exatamente. Você tem tecnologia que atualiza por dia. Você tem tecnologia que vai se atualizar por semana. Então, eu falo às vezes ferramenta de software, às vezes um computador, sair nova peça. Então, se você não está mediante a se adaptar junto com a tecnologia, você vai ficando para trás. É que nem, por exemplo, celular. Os celulares, aqueles primeiros trambolhos gigantes. Aí você tinha depois os que tem as teclinhas. Aí eles começaram a mudar o formato. Aí veio os touch. Exatamente. Uma coisa que arranca o couro da gente para comprar. Exatamente. Nossa Senhora. Então, se você for ver, dos tempos para cá, a gente se adaptou muito à forma de comunicar por telefone. Ao ponto do nosso próprio telefone ter acesso à internet. A gente conseguir se comunicar com outra pessoa em outro país, do outro lado do mundo, se precisar. Ele tem banco, ele tem pagamento, ele tem tudo, né? Exatamente. E ainda pegando o ponto da doutora, ainda mais a gente está no ponto de Pix, por exemplo. Tem um cuidado a mais, você vai fazer pagamento por Pix, tome muito cuidado também. Negócio do Pix. Você vai ter
por exemplo, inteligências artificiais que criam imagens, que criam anúncio. Então, o que eu falo, a inteligência artificial, ela só é má quem está atrás do computador formal. Isso. Depende Agora, da índole de quem está exato. Quem está atrás da tela, se tiver más intenções, a ferramenta ali... Mas uma vez que você tenha recursos para mediar isso, que hoje em dia, como a doutora falou, você saber onde comprar, você, às vezes até mesmo indicação de uma loja é benéfico? É, mas você tem que saber pesquisar. E é isso que fala. Se você não saber o que é uma URL, saber o site, o selo do cadeadinho que você falou, é importante, né? É importante. Então, se você não souber o que aquilo lá é para sua segurança, você vai adaptar para o futuro, você corre um risco. Então você vai estar correndo o risco de cair num golpe, ou você vai estar correndo o risco de não se adaptar a que está naquele momento, daquela época, e você ficar para trás. Cuidado, mesmo. Seu óculos é meio amarelado, é isso? Você estava comentando do filtro azul? É óculos de filtro azul. Olha que interessante. Ele é óculos de filtro azul. Tá vendo? Não é verdade isso? É. Ah, porque você fica muito tempo celular em tele... Não, é que às vezes eu tô dando aula, eu ando pela sala e aí eu fico de frente pro projetor, eu fico de frente pra luz. Aí a luz vem nos olhos, taca a enxaqueca de uma vez só. Olha, gente, que demais. Ele não é de lente, ele é de filtro azul. Consegue ver minha aura aqui, padre? Olha sua alma! Ele não é de lente, ele é só de filtro azul. É só de filtro azul. Exatamente. Que demais! Eu tava olhando. Aí ele filtra a luz azul. Ele tava do espectro de onda de luz azul. Exatamente. Ele tem aula. Felipe, a gente tava gostando tanto de você ficar aqui. É que hoje os meus alunos ainda estão num projeto de final de projeto, TCC. Fino. Lá na escola a gente faz um TCC para eles criarem um projetinho. Olha que beleza. É a ideia deles. Queria agradecer você, mas queria que você voltasse pra gente. Eu que agradeço e abro o convite. Dele. Obrigado. E abro o convite para todo mundo aqui, se tiver interesse de visitar a escola, ver como é que é, passar um dia lá com a gente. Super Geeks, exatamente. Olha, eu vou dar aqui o endereço aqui, ó. Você vai seguir o Felipe pelo Instagram dele, @Felipe Andrei com Y, Miranda Nunes. Isso. É o nome dele inteiro. É meu nome inteiro. E, olha que interessante, e também o Instagram da Super Geeks, @SuperGeeksBrasil. Isso. Super Geeks Brasil. Exatamente. Super Geeks Brasil. Olha, obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço mesmo. pelo convite. Obrigado, eu fiquei muito feliz, você volta outro dia. Não sai daí para o pessoal não ver você saindo enquanto a câmera me corta aqui, aí você vai sair. Vamos ver aqui. Muito bem. Quais problemas podem ocorrer após uma cirurgia de implante dental? Estou falando aqui com um papa da implantodologia. Aqui, ó. Rodolfo, esse microfone agora não precisa mais não. Pode deixar ele aqui, ó. Pode deixar ele aqui. Então, doutor Maurício, sempre o medo das pessoas é que possa ocorrer alguma coisa, mas que problemas podem ocorrer? Hoje a tecnologia está muito avançada. Exatamente, está muito avançado, padre. E outra coisa, o problema se dá quando não é feito um planejamento correto. Na área da saúde, principalmente, se você não tiver todo o respaldo que durante o procedimento não vai ter problemas, vai correr sem nenhum intercorrência, nada. Ou seja, você quer fazer um implante. A importância de fazer um implante, por exemplo. Você não pode não ter um dente, dois ou todos os dentes na boca. A nossa digestão começa pela boca, certo? Sim. Se você não tem um dente, você não mastiga os alimentos direito. Faltando um dente já falta muita coisa? Já falta, porque cada dente tem uma função específica. Ah. Então, se você perde um dente da frente, você não vai rasgar os alimentos como tem que rasgar. É verdade. Se você perde um dente do fundo, você não vai mastigar esses alimentos como tem que mastigar. O que acontece? Você vai botar esse alimento grande para dentro do seu estômago, você vai produzir mais ácido para poder digerir esse alimento. Com isso vai te dar gastrite, vai te dar úlceras, vai te dar aquele refluxo. Então você tem... Tudo por causa, de repente, às vezes um dente que te atrapalhou. Exatamente. Aí tem um desequilíbrio na boca. Você perdeu um dente, os outros dentes vão migrar para o lugar que faltou. Então, e depois aquela questão da mordida também. Exatamente. Então ter os dentes é importante. E a cirurgia de implante é uma cirurgia muito simples. Você não tem problema, desde que você faça um planejamento correto. Ou seja, você vai lá no meu consultório, ou uma pessoa de idade, por exemplo. Eu vou pedir um exame complementar, que seria um hemograma, uma coagulação, ou seja, eu vou saber se o paciente está, depois da cirurgia, vai ter uma boa cicatrização. Na hora do procedimento, por exemplo,
para fazer um implante? É muito simples. Você vai colocar um pino, que o implante nada mais é que um pino de titânio. Aonde está faltando o dente, a gente põe um pino ali. Vai aonde? No osso? No osso, onde era a raiz do dente que você Onde era a raiz do dente? É no osso. Exatamente. Aí você coloca esse pino lá dentro, tem que esperar um processo de osso-integração. Esse processo é onde... Quanto tempo? A cirurgia? Não, digo esse processo. 3 meses na parte inferior e na parte superior até 6 meses. Hoje em dia... diferente? Porque a mandíbula, que é a parte de baixo, é um osso muito duro, muito compacto. Interessante. Então, em 3 meses já pode colocar os dentes. O dente ou a coroa, que a gente fala. Na parte de cima, a maxila é um osso mais mole. Então, tem que esperar 6 meses. Isso, padre, há um tempo atrás. Hoje em dia, temos implantes que até em 1 mês você já pode reabilitar. Você está brincando. Eu uso bastante esse implante agora, que é o implante de carga rápida. Carga rápida. Então, não tem problema. Você faz um planejamento correto. Existem clínicas e clínicas. É verdade. Aquilo que estava falando que o barato sai caro, que estava falando... É verdade. Um paciente foi no meu consultório, doutor, mas eu achei metade do preço do seu implante. A conta não bate. Se é metade do preço... Alguma coisa está errada. O titânio não é de boa qualidade, o material não é de boa qualidade, então você vai acabar... O barato sai caro. Você vai acabar tendo que refazer esse implante num lugar que você vai pagar o valor que seria o valor correto, por causa de besteira, por causa que achar que... Por causa que eles quiser economizar, porque aquela história assim, quis economizar e usou errado. Agora, tem pessoas que de repente podem falar assim, o implante não pegou, ou o osso não pegou. Né? As pessoas falam rejeição, não existe rejeição. Não existe rejeição. Porque é um metal. Entendi. Titânio. Rejeição seria se fosse só do osso. Né? Vou imaginar que eu fiz um implante de córnea. Aí eu vou ter que tomar remédios para rejeição, porque é um órgão vivo. O metal não, o titânio é um metal. Então não é rejeição. Existem implantes mal, como a gente estava falando agora, mal planejados. Ou seja, colocou em osso de baixa qualidade, ou na hora do procedimento, você não fez o procedimento, você queimou o osso, esquentou o osso para fazer a perfuração, aí o organismo não rejeita, mas não aceita aquilo. Não aceita? Não existe rejeição. Tem perigo de você, de repente, esquentar demais o osso? Eu trouxe um modelinho. Mostra. Ô, Chico, mostra aqui pra gente. É quem? Aqui. Desculpa. Isso daqui são 2 dentes naturais e o paciente perdeu esse dente no meio. Antigamente, você tinha, para você colocar um dente, uma prótese, você tinha que desgastar 2 dentes bons para segurar um implante, um dente. Que ele chamava ponte fixa. Hoje em dia não, você faz um furinho aqui no osso, coloca um pino, que esse pino é de titânio, depois de 3 meses é confeccionado um dente de porcelana, onde você coloca em cima, você mantém a integridade dos dentes vizinhos. A ponte era isso, então você vai desgastar. E não passava fio dental no meio. Passa fio dental, perfeito. Não dá, né? Não, e sempre tem uma infiltração nesse. Então, com o tempo você acaba perdendo os outros 2, você fez um desgaste sem necessidade. Posso fazer uma pergunta? Claro. Diabético tem algum problema? Ótima pergunta. Tem, desde que seja descompensado. Porque o diabético, ele já tem problema de cicatrização. Interessante. Então, por isso que a gente fala que a gente pede exames complementares. Uma pessoa diabética, se ela não tiver com a diabetes compensada, nós não podemos fazer a cirurgia. Direitinho, tomando a insulina. Por quê? Porque não vai cicatrizar, vai ter um sangramento forte, o osso não vai estar saudável para fazer a sua integração. Então a diabetes, hoje em dia, é uma doença super séria, ainda mais na área E cada vez mais comum também. Muito comum, exatamente. Mas na área da odontologia, porque a cicatrização é muito importante para o resultado final. Então, o diabético pode fazer? Pode, desde que seja acompanhamento do seu médico e você consiga controlar essa diabetes. E quantos implantes a gente pode... eu tenho um intervalo. Depois eu pergunto isso? Hã? Não, porque eu queria quantos implantes a gente pode colocar na boca? De 1 até todos. Todos? Posso colocar? Tem até um modelinho aqui, depois que mostra. Depois a gente mostra do modelo, porque achei interessante. Pode botar todos os implantes. A dentadura hoje não precisa mais usar. Então a dentadura não usa mais? Não usa quem quer. Quem não quer ter qualidade de vida, continua usando dentadura. Se você quer uma qualidade de vida, se você quer mastigar um alimento sem tem medo, sem medo de sair. Você vai colocar o que a gente chama de protocolo, que é simples, rápido, e você vai levar para a vida toda. Eu quero saber desse negócio. Porque a dentadura sempre é um incômodo, porque é a higienização, a questão do... Tem que usar corega. Vergonha de sair com os amigos aqui. Para não cair. Vai soprar a vela, sempre vê, né? A gente soprando vela e a dentadura... Vídeo cacetado estão aí para mostrar. Sempre, é verdade. Sempre a dentadura...
Ó, a gente vai pro intervalo. Vai pro intervalo, né, Rodolfo? A gente vai pro intervalo. Deixa eu te falar, no programa a gente sempre faz assim. A gente termina o programa às 4h15, então sempre alguém escolhe uma música pra gente terminar o programa. Escolhe uma música você, a música da sua vida. A música que você mais gosta. Eu gosto muito daquela música assim. Pra onde tenha sol. Ah, mentira! Do Jota Quest? Tá bom, deixa eu falar uma coisa. Atenção, essa música chama O Sol. Rodrigo tá lá. Rodrigo, você vai colocar essa música, O Sol, que é uma música lindíssima. Maravilhosa. Maravilhosa. E tem uma interpretação de um cantor maravilhoso que vocês vão depois vocês vão ver, então. No final do programa, espera no final do programa e a gente volta daqui a pouco. Olha que voz, olha que voz. Esse cantor? Olha que voz, olha que timbre, que afinação, pegada de... Sem o autotune lá. Ah, deixa a Xuxa saber. Vamos lá, gente, estamos de volta aqui, ó, com o doutor Maurício de Nóbrega, doutora Marina Ferrari Beltrame e o Antônio Siqueira, que está aqui com a gente. Vamos lá, tem para a gente continuar aqui a nossa conversa. Vamos ler. Apostas esportivas. Governo fecha convênio com empresas para coibir manipulação de resultados. Convênios foram firmados com organismos independentes focados com monitoramento e integridade. Segundo o governo federal, o objetivo do desacordo é cuidar da imagem do esporte brasileiro. Ah, não, gente, fala a verdade. Tudo eles têm que avacalhar. Agora tem esse negócio de combinar resultado. Não, nem fale. Isso aí, na verdade, antes desse convênio, inclusive, foi instaurada uma CPI para investigar aí, né, e para coibir essa manipulação. A CPI foi em diante ou não? Não foi? Foi? Não, ela tá rolando ainda. E aí agora foi a última notícia que foi firmado esse convênio com 4 empresas, né, de âmbito internacional, inclusive. E foi deflagrada uma operação que chamava... Operação Penalidade Máxima, fazendo uma referência ao pênalti, né, do futebol, para justamente investigar possíveis, eventuais atletas que tivessem envolvidos aí, né, nesse tipo de manipulação de resultados, que é uma pena, né, porque assim... Perde a credibilidade completamente. O que é? Acaba o esporte. Eu acho que... O que é o legal do esporte? Por que tem tanta relevância, né? Tem tanta relevância internacional? É justamente essa imprevisibilidade do resultado. Justamente, que adianta a gente ficar acompanhando futebol, que é uma paixão nacional, todo mundo gosta, e outros esportes também, que todo mundo pensa em futebol só, mas isso está estendendo para outros esportes também, inclusive esportes individuais, que tá, né, que judô, esportes individuais desse estilo. Então, o que acontece? Além dessa manipulação de resultado, que foram as últimas notícias, o que eu vejo também, que não pode deixar de ser falado, é o seguinte: existem benefícios, tá, nessa legalização das bets. Das bets, é isso que você acha que tem benefício? Não, existe. O próprio entretenimento, a geração de receita, a proteção dos consumidores que vão estar num ambiente mais seguro, né? Eu penso que não teria como legalizar se não tivesse benefício. Tem benefício. Eu também acho que tem, mas essa profusão de bets que aconteceram. Não, tá demais, não. Aí, muitas bets não são, que foram muitas fechadas. Saiu do ar, acho que mais de 500 saiu do ar. Existe lá as que estão no site do Ministério da Fazenda, que estão autorizadas, que pediram autorização para continuar. Elas estão tendo que seguir uma série de regras, adaptações da própria legislação e do decreto, de várias portarias que tem ali no site do Ministério da Fazenda. O que acontece esse negócio de combinar? Porque você pode apostar, nessas bets você pode apostar em tudo, por exemplo, quantas faltas, né? Aí a pessoa vai lá e combina entre eles. Vai ter tantas faltas que vai ter isso? É isso. E geralmente tem ali os atletas envolvidos, cartão amarelo. Aí tem juiz envolvido também? Não, porque é só o jogador ser violento e vai receber. Falou, vai ter tantos cartões amarelos. Tem que ter uma avaliação muito criteriosa e muito minuciosa, porque senão acaba ficando tudo o que acontece ali num jogo pode ficar suspeito, né? Não é verdade. Assim. Tem que ter uma investigação muito criteriosa, né? E é isso que está sendo feito com muita preocupação por parte aí dos órgãos, né, que estão envolvidos nisso. Mas eu digo mais, padre, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser coibida com muita força, a manipulação dos resultados, mas uma coisa que não pode ficar para trás é que os jogos, a gente já falou dos benefícios,
Mas a gente tem que falar também dos malefícios. Né? A gente está vendo aí muita questão dos transtornos psíquicos, né? Que são os vícios. É uma coisa seríssima. Né? É uma adicção, é como se fosse droga, a mesma coisa. Exatamente. Mesmo. E o impacto, inclusive, na sociedade, assim, no que tange a economia. Porque muita gente, inclusive, está deixando de comprar comida, assim. Eles não iam proibir esse negócio do Bolsa Família ser usado? Mas está sendo implementado, porque eu tenho um dado aqui, inclusive, que só em agosto, mais de, quer ver? Quantos bilhões saíram de pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família? Para jogar nas bets. 3 bilhões. 3 bilhões. Aí a pergunta que não quer calar. Isso, Antônio. Quem é que ganha nessa história? Ninguém. A Bet ganha, o governo ganha, as pessoas que trabalham na Bet ganham. E o apostador não ganha nada. Então, como é que se explica isso? Na verdade, assim, é o que eu falo. Não ganha. Assim... O risco ali é muito maior de você perder, né, do que você ganhar. E isso tem que ficar muito claro, inclusive na publicidade, que a gente vê aí pelos influenciadores das mídias sociais, os próprios patrocínios de futebol. Todo mundo querendo tirar o corpo fora agora, né? Então, é muito importante ter alertar justamente os apostadores que existe um risco muito grande, não só falando, jogue com responsabilidade. Isso é muito vago, tem que estar ali muito certo, assim, mostrar que isso não é uma fonte de renda extra, não é uma fonte não é uma fonte de investimento e que existe um risco de você perder tudo. Porque eu tenho um dado, eu acho que eu não sei se eu vou, mas tem um dado, foram movimentadas essas coisas de bet 200 bilhões. E quanto que foi para o apostador? 200 milhões. Então, 200 milhões. Então, 200 bilhões que isso é uma black fraud. É isso, Isso sim. Então, o apostador... O que foi? 200 milhões só para o apostador. Ou seja, é o mesmo... Aquela... Igual esses bingo aqui em São Paulo, que tudo ilegal. Aqui, acho mais engraçado que em São Paulo é cheio de bingo ilegal. Todo mundo sabe onde está. Isso, Antônio. Todo mundo sabe onde está. Mas a questão é o seguinte, padre. Eu sei onde está o bingo legal. Os bingos ali, as pessoas iam, né? Um local físico e tal. Agora, esse universo online cresceu exponencialmente. É mais fácil, né? Muito fácil. E por isso que eu falo também que é muito importante os pais estarem muito atentos aos filhos, porque assim, por mais que a publicidade ali seja vedado fazer publicidade para o público infanto-juvenil, as crianças estão ali, né? Com celular, com tablet. Mesmo, então tem que ter uma educação dentro de casa. Perigoso mesmo. Não me pergunte o que eu... Não me pergunte. Até vou sair daqui. Muito bem, vamos lá. Implante dentário. Isso eu queria saber. Na terceira idade, quais são os cuidados? Qualquer idade... Qualquer idade, doutor? Qualquer idade, a partir de 18 anos... Que é não tem limite de idade? Tem limite ósseo. Que demais isso. O que acontece, padre, é o seguinte... Normalmente, antigamente, as pessoas tiravam dente com muita facilidade, né? Não se tratavam, mais no interior do país, não se tratavam. Era mais fácil e mais barato arrancar os dentes. O que aconteceu, padre? Com isso gerou muito trauma. Então, às vezes, eu recebo pacientes idosos no meu consultório que só em chegar lá a pressão já subiu. É verdade. Não são hipertensos. Aí eu sempre costumo aferir a pressão antes de qualquer procedimento cirúrgico. E a pressão está lá em cima. Por causa de trauma. Medo. E claro, sem anestesia. O buticão puxando ali. Antigamente, se você cortava, você tirava dente com cinzel. Na faculdade eu aprendi a tirar dente com cinzel e martelo. E os motorzinhos que às vezes, antigamente, era no pé. Que você... Assim, no pé que eu digo, tocando... Às vezes aí não dava... Prendia a broca prendia lá no meio da... Nossa. Sabe uma coisa que eu faço bastante lá, no meu consultório? Pacientes com trauma, como eu falei que a pressão... O que eu faço? Eu chamo o médico anestesista. Olha que demais. A gente não é anestesia geral, não. É uma sedação. E não é total. O paciente fica mais ou menos acordado. Mas o que acontece? Ele responde às coisas que eu peço. Não adianta se botar um paciente para dormir e para fechar a boca, que eu não vou conseguir fazer nada. Então ele fica consciente. O anestesista sempre controlando esse nível de... do lado ali o anestesista. Lado, olha que demais, gente. Aí eu faço todo o procedimento com isso, a pressão fica estabilizada,
não tem nenhum tipo de hemorragia que ele controla também. Esse tipo de procedimento, e você faz o procedimento sem... Então, ele não lembra qualquer idade pode fazer implante? Qualquer idade. Eu fiz uma paciente de 93 anos. Que demais, 93 anos, olha que beleza. Não, olha que pessoa otimista, né? Não, claro, ela falou, eu vou usar esse implante quanto tempo, né? Doutor, isso é uma curiosidade minha também. Curiosidade não, na verdade é uma ideia, né? A autoestima melhora muito, Nossa, né? Impressionante. Verdade. As pessoas que... isso que você falou é muito importante. Tem muita gente que deixa de sair com a família ou com os amigos, porque aquela prótese fica balançando, você não consegue nem comer uma maçã, nada que você sabe que vai balançar. No momento que você devolveu, vou até mostrar aqui para a câmera. Mostra ali, esse é um implante. Isso aqui chama-se protocolo. Protocolo? A pessoa que usa dentadura, você não usa, mas você coloca 3 implantes de cada lado e essa prótese ela é parafusada, ou seja, ela não sai. Ah, ela é parafusada, é uma prótese, é uma dentadura parafusada. Só que sem o céu da boca. A dentadura tem o céu da boca, incomoda você. A pessoa não sente mais. E ali, aquilo lá que você está mostrando, os parafusinhos. São feitos parafusos, exatamente. E ele vai lá, são quantos pinos por colocar? A gente usa de 4 a 6. Só isso? Só isso. Ah, não é um para cada dente, então? Não, um para cada dente é... Quando você perdeu 2, 3, quando a boca inteira não vale colocar. Aí põe ali e aí você vai com parafuso ali. Parafuso, são 6 parafusos, são 6 implantes, porque ele é parafusado aqui. E pode fazer de cima e de baixo desse jeito? De baixo, a gente faz em cima e embaixo. Beleza. Né? E antes tem todo um processo, todo por computador, computadorizado, né? Para ficar alinhadinho, tudo certinho. A gente faz o escaneamento para saber aonde a gente vai colocar cada implante. O que acontece? Quando você perde um implante, o osso ele reabsorve. Ah, tá. Então você tem que ter osso para colocar implante. Tem que ter osso. Então, antigamente usava muito enxerto ósseo. Hoje a gente não existe mais. Não existe mais. A gente não faz. Não. Existe para alguns casos. Alguns casos, é. Um caso como um protocolo, se o paciente não tem osso, a gente coloca aqui nesse osso chamado zigoma, que é um implante zigomático. Zigomático. Exatamente. Então você coloca os implantes, em 4 dias já saca a prótese parafusada. Tem jeito para tudo, então. Pra tudo. Tem jeito para tudo. Olha que beleza. Para odontologia. Gente, que demais. E a pessoa... E deixa eu te falar, esse implante que chama protocolo aí, ele precisa de uma manutenção, assim, de tempos em tempos? Existe. A cada 6 meses vai no consultório. Dá uma parafusada. A gente remove esses parafusinhos. Remove, tira. Aí faz toda a higienização. Se precisar trocar o parafusinho, a gente troca o parafusinho. Não trocar os implantes. Os implantes não. Que fixa a prótese nos implantes. E tem que passar fio dental. Tem que passar fio dental. Então, nesse caso assim, não. Você não consegue passar fio dental. Não consegue? Nesse assim, não. Protocolo, não. Gente, uma economia de fio dental. Pegada de carbono. Implantes assim unitários, ou 2 ou 3 implantes, aí sim você passa. Mas quando é protocolo, não, porque não tem como passar o fio. Não tem como passar. Existe aqueles chama-se waterpick, né? Que você limpa, aquela... que limpa, exatamente. É lava-jato. É um lava-jato, é um VAP para boca. VAP para boca. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais coisa aqui, olha. Intolerância e preconceito se transformam em agressividade e violência no dia a dia. Especialista da USP entende que a violência estrutural e seus preconceitos deve ser combatida através da educação nas escolas para que a igualdade seja essencial para todos. E aí, Antônio Siqueira? O Antônio é o nosso filósofo, sempre tem... É verdade. Bom, padre, assim, para mim, todo mundo é preconceituoso. Sei. Essa é uma primeira grande evidência. Sei. Tá? A questão toda é, eu manifesto ou não o preconceito? É verdade. Existem coisas, e aí a gente tem que pensar o seguinte, nós temos um monte de emoções e sentimentos que elas estão conosco. E eu não posso, na verdade, vou chamar reprimir, não está muito certo, mas eu não posso reprimir isso que eu sinto ou penso. Eu tenho, na verdade, aqui controlar o que eu sinto e o que eu penso. Tá? O pecado não está no pensamento. Porque ele é involuntário, ele é tudo isso. Exato. Ele está no consentimento ao pensamento, inclusive. Ou seja, é dar continuidade ao pensamento e é dar continuidade ao pensamento com ações. Então, no final das contas, quando eu falo, por exemplo, de intolerância, preconceito, eu estou falando o seguinte, existe uma espécie de régua do preconceito. Preconceito, de uma certa forma, ele já existe aqui dentro da gente. Tem uma ideia preconcebida. Tal coisa é assim, tal coisa é assado, é sempre desse jeito, aquela pessoa e tal. Só que isso tudo, enquanto ainda está lá de uma forma, eu vou chamar irracional, está tudo relativamente bem. O grande problema é quando eu começo a dar seguimento àquilo que eu penso. E começa a colocar em prática. De fato, não, é sempre assim mesmo.
Aí depois eu começo a falar sobre isso. Aí depois que eu falo sobre isso comigo mesmo, eu falo para uma outra pessoa. Isso tudo começa a virar uma bola de neve ao ponto de o preconceito se manifestar. Aí eu começo a ter esses meus arroubos de violência. Tá? Então esse é o grande problema. Você transformou isso em atitude, ou ato e tal. Isso. A questão da intolerância, eu fico um pouco aqui numa espécie de fio da navalha para poder dizer o que é certo e o que é errado. Porque assim, intolerância, nós temos que ter intolerância. A questão é, intolerância a quê? Jesus chegou lá e começou a dar chicotada em todo mundo. Então, o nosso nível de intolerância, ele deve existir, inclusive com ações. Você não pode tolerar de maneira alguma o roubo, a injustiça. Você tem que ser intolerante em relação à violência, você tem que ser intolerante. Então, quando eu faço uma proteção de mim mesmo contra um ato eu estou sendo intolerante, mas não à corrupção, né? Exatamente. É verdade. Então é importante que a gente faça aí um pensamento muito interessante. Rodolfo, acabou? Não acredito. Sinceramente. Gente, eu não falei do pessoal falando aqui, ó. A Andréa Pereira falou, Padre Juarez, padre do meu coração. Ótimo, ela tem que falar. Tudo de bom pra você, lindo. Espero voltar a ele Verdal, Rodolfo, Zane, Mariana Monteiro, todo mundo. Câmeras, ela manda um abraço pra todo mundo. Pros câmeras também, menos pro Wilson. Aqui, ó. Aqui, ó. Reza pela minha enxaqueca, vou rezar assim. E a Alessi Maria de Souza, ela diz, realmente é um dos melhores programas. Gente, desculpa não ler todos aqui, ó. Mas vamos lá. Vamos ver o resultado na nossa enquete de hoje. Você acredita que a inteligência artificial, ela pode ser mais positiva do que negativa? Negativa ou positiva? Ficou metade lá, não ficou? Metade, as 47,6 falou que pode ser positivo, 52,4 negativo. Metade, o pessoal achando metade. Muito bem, aumenta o som, que aí, ó. Bela escolha. Mas será que essa versão... Melhor a sua versão. Essa versão não é minha, mas tá tudo bem. Essa do seu até conhece. Eu não te escuto mais. Olha lá. Não é melhor não. Essa é melhor. Quero agradecer aqui ao Dr. Maurício. Muito obrigado. Queria que você voltasse para a gente conversar. Tem tanta coisa. São tantas informações. O pessoal que está em casa vendo quanta esperança de repente tem, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer enorme, padre. Obrigado. Ó, se você quiser fazer, vai lá fazer o implante com o Dr. Maurício. Eu vou dar aqui, ó, direitinho. O site dele é nobregaodontologia.com.br. nobregaodontologia.com.br. E no Instagram, siga lá para você ver todas as atualizações, tudo, @nóbrega.odontologia. Perfeito. Bom? Padre, obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Seu consultório é onde aqui em São Paulo? Alphaville, aí. Doutora Marina Ferrari Beltrán, muito obrigada. Atenção, doutora Marina tem um podcast maravilhoso. Quero falar. Primeiro eu vou falar do Instagram dela, ó, marinaferrari.adv. Isso mesmo. Aí, ó. E o podcast dela, @Mixdireito Podcast. Mixdireito, tá lá, ó. Sigam lá, pessoal. Ó, @Mixdireito Podcast. Tem bastante. Isso, a gente fala de vários assuntos de direito. Ótimo, super muito informativo. Bom, muito bom. Isso no YouTube. É no YouTube, no Spotify, Instagram. No Spotify, verdade. Sem juridiquês. Isso é bom, porque advogados não entendem nada que fala. E Antônio Siqueira, olha a inteligência aqui, a sumidade, isso é muito bom. Doutor Antônio Siqueira, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Você vai seguir o Antônio no Instagram, @antônio.oliveira.siqueira. É muito fácil. Posso pedir pro pessoal uma coisa? Pensar e continuar pensando na morte, aproveitar o dia de finado, poder lembrar disso e entender o nosso papel aqui na Terra. A nossa finitude, né, e saber que nós não fomos feitos para cá, nós fomos feitos para a vida eterna. Amém. E olha, ó, e no LinkedIn, Antônio Siqueira Prolab. Aumenta o som. Obrigada, Fábio. Ele não cantou tão bem quanto eu, mas não, aumenta. Onde tem sol, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem sol, é pra lá que eu vou. Yeah! Caminho do sol.